Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista, o programa que mantém você conectado às ações do Judiciário paraibano. Confira no programa de hoje. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Francisco Luciano de Azevedo Frota, profere palestra sobre os desafios da priorização do primeiro grau. A palestra teve como um dos seus objetivos aumentar o investimento de recursos materiais e humanos na primeira instância. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é discutido em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa da Paraíba. A finalidade da audiência, que aconteceu na Câmara Municipal de João Pessoa, é discutir sobre a elaboração do orçamento do exercício financeiro de 2019. Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB participa de audiência pública para debater sobre a implantação do protocolo de feminicídio no Estado, em adesão à iniciativa realizada no país pela ONU Mulheres Brasil, órgão da Organização das Nações Unidas. Equipe multidisciplinar de diversas comarcas do Estado, do Judiciário Paraibano, Ministério Público, Universidade Estadual da Paraíba e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania participam do primeiro curso básico de coleta de depoimento especial de criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência no sistema de justiça. Começa agora o Judiciário em Revista. O Tribunal de Justiça da Paraíba não pôde concordar com a proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo para o ano financeiro de 2019. Representantes do Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual, além de líderes de entidades que representam os servidores dos órgãos, estiveram presentes na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, que discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O juiz auxiliar da presidência do TJPB, Marcial Henrique Ferraz da Cruz, lembrou que o tribunal não pode concordar com a proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo para o ano financeiro de 2019, visto que este prevê um repasse ao Judiciário Estadual idêntico ao valor do ano de 2016. No tocante aos exercícios de 2010 a 2017, dados obtidos do relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, no ano de 2010, a receita corrente líquida foram 4.835.000 e qualquer coisa para arredondar aqui os números. Em 2017, foi 8.737. Ou seja, nesses 7 anos, nós tivemos um incremento de 80,68% da receita corrente líquida. Bom, no caso específico do Tribunal de Justiça, e eu imagino que esta seja a situação dos demais poderes e órgãos, o nosso orçamento é o mesmo de 2016. O orçamento de 2016 foi repetido em 2017, foi repetido em 2018 e o governo pretende repeti-lo em 2019. A conta não fecha. Nós não tivemos em nenhum ano aumento de orçamento. Aumento de orçamento implica em suplementação. O que nós tivemos foi um pequeno acréscimo de repasse. O orçamento de 2000, que nós estamos trabalhando em 2018, é o mesmíssimo de 2016, sem um centavo a mais. Em 2017, o Tribunal de Justiça da Paraíba deixou de receber R$23.486.000 em razão da inexecução do nosso orçamento. Segundo dados do próprio governo do Estado, hoje nós temos situações no Estado da Paraíba em que já existe mais de 100% de orçamento incrementado. Se não me falha a memória, 103%. A memória pode estar me falhando. 103%. E a pergunta que se faz é a seguinte: que critério o governo do Estado utiliza para reduzir repasses de determinados poderes ou órgãos e incrementar o de outros? Mas o que me preocupa, deputados, e senhores e senhoras aqui presentes, colegas, Cidinha, Gilberto, é o parágrafo 1º do artigo 99. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, aqui a cereja do bolo, conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso nunca foi feito no Estado da Paraíba. Em momento nenhum se discute a LDO.
Em momento nenhum, nos 22 anos que eu sou magistrado, qualquer órgão ou poder foi chamado a discutir a LDO. A LDO é elaborada pelos textos do governo e ela é empurrada de goela abaixo de qualquer poder, dos poderes executivo, legislativo, judiciário e todos os demais órgãos. Então, isso aqui, pelo menos no estado da Paraíba, nunca foi cumprido, nunca se discutiu. O que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é a discussão, é a tentativa, talvez, de convencer os deputados, sensibilizar a Assembleia para reparar, fazer alguns ajustes, mas discussão não houve de natureza nenhuma. Qual é a margem de negociação que o governo do estado pretende? É zero. Com todo o respeito que eu tenho ao governador Ricardo Coutinho, mas ele costuma dizer que o Tribunal de Justiça não costuma fazer a parte dele, que não faz o dever de casa, que o tribunal gasta demais com folha de pessoal, gasta demais com isso, com aquilo. Bom, em primeiro lugar, eu não sei onde é que tem, em lei nenhuma, principalmente na Constituição Federal, que governador do Estado seja corregedor de qualquer dos poderes e de quaisquer órgãos. Os corregedores e os fiscais próprios estão previstos na Constituição. Quem tem que fiscalizar os gastos do Poder Judiciário são os órgãos de fiscalização, Assembleia Legislativa, via Tribunal de Contas, Ministério Público e a própria sociedade, não é o governador do Estado. Eu agradeço a oportunidade de manifestação. Em nome da Associação dos Magistrados da Paraíba, a AMPB, o juiz Gilberto de Medeiros Rodrigues lembrou que o tribunal não pode concordar com a proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo para o ano financeiro de 2019, visto que este prevê um repasse ao Judiciário Estadual idêntico ao valor do ano de 2016. A receita corrente líquida de 2015 para 2016 aumentou 11,26%. Orçamento do Judiciário. Orçamento. 619 milhões. Executado a menor. Mas não foi uma execução a menor voluntária. Ela foi uma execução a menor imposta pelo Executivo. Tanto isso eu estou falando que recentemente, agora em 2018, o Tribunal de Justiça entrou com mandado de segurança e o Supremo reconheceu essa imposição indevida do repasse. Então, quando o Executivo fala, uma questão é o valor orçado, o outro é o executado, em relação ao Judiciário, já era para, desde 2016, estar previsto o valor de 619 milhões. O valor passado a menor em 2016, secretário, foram 33 milhões. A UFPB pode fechar campos. A promotoria não vai ter financeiro para contratar promotores. O judiciário, infelizmente, vai ter que fechar comarcas. Aí eu pergunto, se os orçamentos dos demais poderes estão congelados, a sobra de arrecadação está indo para onde? Não existe outra resposta para o Executivo. É só verificar, ano a ano, a sua execução orçamentária. E o governo... E aí, eu elogio o seu trabalho, dizendo que tem obras a serem feitas e tudo mais, mas quando vem para o debate, para os demais poderes e órgãos autônomos, vem com dificuldade financeira. E aí eu chamo novamente a atenção, a função legislativa tem que verificar a defesa da sociedade. E a defesa da sociedade, ela está no incremento de acordo, no mínimo, com a inflação ou com a receita dos orçamentos dos demais poderes. O próprio ministro do Supremo, Lewandowski, disse na decisão, não precisaria dizer, mas disse, não cabe ao Executivo se imiscuir nas dotações orçamentárias dos demais poderes. Como se dissesse, tome conta do seu e deixe que os outros, os seus representantes, resolvam. E para terminar, tem uma frase aqui, que eu até escolhi uma, mas eu tenho uma frase aqui do presidente Lincoln dos Estados Unidos. Pode-se enganar, estou falando em relação a dados, pode-se enganar todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas, digo a todos os presentes aqui, não se pode enganar todos todo o tempo. Muito obrigado. E nesta edição, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Francisco Luciano de Azevedo Frota, profere palestras sobre os desafios da priorização do primeiro grau.
Voltamos daqui a pouco. O conselheiro do CNJ, Francisco Luciano de Azevedo Frota, proferiu palestra sobre os desafios da priorização do primeiro grau. Ele apresentou aos magistrados paraibanos os principais aspectos e desafios da política que visa aumentar o investimento de recursos materiais e humanos na primeira instância, onde está concentrada a maior demanda processual. Veja como foi. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Francisco Luciano de Azevedo Frota, proferiu palestra sobre os desafios da priorização do primeiro grau, que tem como um de seus objetivos aumentar o investimento de recursos materiais e humanos na primeira instância, onde, segundo ele, está concentrado 94% da maior demanda processual. Nós não achamos que isso tem que ser feito de um dia para a noite. As coisas são paulatinas, isso não se muda pessoal e cultura de uma hora para outra. Mas, pelo menos, há um trabalho dos tribunais, uma boa vontade dos tribunais em paulatinamente e se adequando a essa nova realidade que é imposta pela Resolução 219. Eu estou muito esperançoso. Acho que nós temos avançado em muitos, inclusive tribunais de justiça, e vamos avançar aqui também na Paraíba com toda certeza. O evento foi promovido pela Associação dos Magistrados da Paraíba, a MPB. Segundo Aparecida Sarmento Gadelha, presidente da associação, a palestra proporcionou a discussão do planejamento estratégico do Judiciário rumo aos próximos passos da equalização da força de trabalho. Se trata de uma luta em favor de todos nós, em favor de uma justiça célere, de uma justiça eficiente, de uma justiça que atenda efetivamente o cidadão. O encontro contou com a presença do presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que ressaltou o crescente avanço da política de priorização nos tribunais do país. Essa política é uma política que já vem desde, acho que, 2015. Mas, na verdade, ela começou a implementar na minha gestão. Começou a ser implementada, inclusive eu devolvi vários servidores já para o primeiro grau. Tenho a intenção ainda de verificar qual a situação e de realmente cumprir a resolução 219 do CNJ.
A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar debateu sobre o tema feminicídio em audiência pública com representante da ONU Mulheres Brasil. Confira. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, representada pela juíza Graziela Queiroga Gadelha de Souza, participou de audiência pública realizada no Ministério Público Estadual da Paraíba, que discutiu a implantação do protocolo de feminicídio no Estado em adesão à iniciativa realizada no país pela ONU Mulheres Brasil, órgão da Organização das Nações Unidas. A audiência foi presidida pelo procurador Valberto Lira e contou com a presença da consultora de enfrentamento à violência da entidade, Aline Yamamoto, responsável pela palestra sobre diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Efetivamente, nós temos um foco para esse segmento da sociedade que muitas vezes passa para nós percebermos. Segundo Aline Yamamoto, no Brasil, a média é de 5 mil assassinatos de mulheres por ano. Isso significa que o Brasil está na 5ª posição mundial de crimes de feminicídio. A gente sabe que no mínimo 1 a cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência física ou sexual por um parceiro ou uma violência sexual por um não parceiro ao longo da vida. Isso dá cerca de 1 bilhão de mulheres. Isso se a gente não for contar, a gente está falando de violência física e sexual por um parceiro, porque se a gente for pensar em ampliar para várias formas de violência, esse número pode chegar a 7 mulheres a cada 10. Para a juíza Graziela Queiroga, uma das preocupações atuais diz respeito à subnotificação das questões de feminicídio. A gente precisa fazer um estudo quantitativo, porque nós precisamos corrigir esses dados, e nós precisamos de um estudo qualitativo, precisamos entender o que está acontecendo, porque cada caso. Então, o Tribunal de Justiça está disposto, sim, conte conosco, e vamos aqui construir tempos melhores aqui para o nosso estado, se Deus quiser. E veja daqui a pouco. Equipe multidisciplinar de diversas comarcas do estado, do Judiciário Paraibano, Ministério Público, Universidade Estadual da Paraíba e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania participam do primeiro curso básico de coleta de depoimento especial de criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência no sistema de justiça. Voltamos daqui a pouco. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Servidoras da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba ministraram palestras na Escola Superior da Magistratura durante curso sobre coleta de depoimento especial de crianças e adolescentes. Acompanhe a matéria. Psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que compõem a equipe multidisciplinar das comarcas de João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, do Judiciário Paraibano, Ministério Público, o EPB e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania participaram do primeiro curso básico de coleta de depoimento especial de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência no sistema de justiça. O curso aconteceu na Escola Superior da Magistratura. Ruth Rolim e Janicleide Lázaro explanaram sobre o tema protocolos na condução de audiências especiais, vetores importantes de atenção, em que foi destaque a melhor condução possível da entrevista, evitando a revitimização da criança e do adolescente.
Então isso é muito importante, eu creio que eles saem daqui hoje com um pouco dessa bagagem. Nós já marcamos o segundo curso, que terá mais horas, terá uma duração de 40 horas. E esse curso realmente vai, continuar com esse treinamento intensivo que tivemos nesses 2 dias. Nós estamos trazendo para os colegas servidores do Judiciário a possibilidade deles se capacitarem para quando na comarca deles, e tiver uma criança que sofreu algum tipo de violência sexual, violência doméstica, de qualquer natureza mesmo, eles estejam capacitados para chegar junto e escutar a criança, deixar tudo gravado para evitar que ela seja ouvida em outras possibilidades, assim, ser chamado novamente. Às vezes que ela fala em qualquer, por exemplo, no conselho tutelar, na delegacia, no médico, e vai falando para todas as instituições, todas as vezes é um tipo de violência que ela sofre. Dessa vez já psicológica, não só a física. O diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, professor Laplace Guedes, declarou que participou do curso com o intuito de preparar a equipe multidisciplinar para a instalação do Sejusc de Família na Universidade Estadual. Lá no Centro de Ciências Jurídicas nós estamos abrindo um centro judiciário de solução consensual de conflitos, e onde apresenta 3 viés: a conciliação, a mediação e a cidadania. Então a gente precisa, no viés da cidadania, habilitar nossos alunos, habilitar os servidores do nosso núcleo de práticas jurídicas para que possam prestar este serviço tanto ao Conselho Tutelar, como também às delegacias de polícias, enfim, não só a cidade de Campinas, mas as cidades circunvizinhas. O coordenador da Infância e Juventude do TJPB, juiz Adailton Lacê Porto, destacou a importância da formação, que também teve o objetivo de aplicar a recente Lei 13.431/2017, que versa sobre o aumento à proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência. Bom, essa segunda parte do curso de depoimento especial, ele é exatamente a parte prática, a parte onde esses profissionais vão lançar mão dos conhecimentos adquiridos nesta oportunidade e começar a fazer a tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes sexuais. Tire suas dúvidas agora com o juiz José Geraldo Pontes, juiz titular da Vara de Penas Alternativas da capital. Quando naturalmente o reeducando vem dificultar o processo penal, ele vem causar problemas na ordem pública, ele naturalmente vem a influir de certa forma diante dos requisitos que o Código prevê e pelo tipo de delito que ele cometeu também, isso é importante ser analisado, os antecedentes, Tudo isto é um somatório de circunstâncias que o juiz deve averiguar para naturalmente expedir o mandado de prisão preventiva. Acompanhe agora as recentes ações e julgados do Judiciário Paraibano. TJPB segue julgado do STF e modula os efeitos da decisão quanto à prescrição para pagamento de FGTS. Produtividade da Câmara Criminal do Tribunal chega a mais de 350 processos julgados no mês de maio. Judiciário Estadual expande migração dos processos físicos cíveis para o PJE nos fóruns da capital e de Campina Grande. Etapa inicia com inscrição de servidores interessados em integrar equipes de trabalho. Rádio Justiça leva ao ar entrevista com o desembargador Ricardo Porto sobre decisão e mandado de segurança. Desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, em sede de liminar, determina a revogação de decisão judicial que suspendeu a execução de obras musicais no São João de Campina Grande. Primeira Civil mantém sentença que condena banco a pagamento de indenização por conduta ilícita. Segunda fase do curso de capacitação e mediação é iniciada na comarca de Catolé do Rocha. A formação é promovida pelo NUPEMEC do TJPB. Fórum Regional de Mangabeira conclui trabalho de digitalização de processos. Mais de 6.000 feitos migraram para o PJE durante 3 meses de procedimento intensivo.
Pleno aprova anteprojeto de lei que disciplina o uso dos termos cartório e cartório extrajudicial. O texto delimita a utilização dos termos como sendo de uso privativo das serventias extrajudiciais. E ainda, decisão da Câmara Criminal do TJPB sobre crime de injúria racial é publicada no portal Lex Magister. Inconformada com a sentença condenatória, a acusada recorreu da decisão do juízo de primeiro grau, mas não obteve êxito no segundo grau. Para mais informações e notícias, acesse o nosso portal tjpb.jus.br e nos acompanhe em nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo Judiciário em Revista. Até lá!